glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Quantos vieram hoje de manhã na expectativa de que iríamos encontrar o Espírito Santo aqui? Se você chegou aqui, eu quero declarar para você, você veio porque o Espírito Santo trouxe você. E a razão pela qual o Espírito Santo trouxe você é porque Ele quer que você tenha um encontro profundo com Ele. O Espírito Santo de Deus já está aqui. E eu gostaria de fazer um convite ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele possa encontrar um lugar no nosso meio, entre nós hoje, e que Ele possa fluir na sua vida e na minha vida, que a gente possa deixar o Espírito Santo hoje tocar e aquecer os nossos corações, que essa manhã seja uma manhã marcante, uma manhã onde o Espírito Santo vai nos abençoar com a sua presença, com o seu óleo, com a sua graça. Então feche os seus olhos, que eu quero orar especificamente, convidando o Espírito Santo aqui nessa manhã. Espírito Santo, vem sobre esse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui. Deus, nós não estamos aqui por nós mesmos, e nós não queremos estar aqui, Senhor, para fazer apenas uma programação. Nós queremos a Tua presença nesse lugar. A Tua presença é a coisa mais importante, ó Deus. A Tua presença é viva, Senhor. É a Tua presença que nos revigora, que nos renova, e por isso eu peço agora que o Senhor tenha liberdade no meio da Tua igreja, que o Senhor libere a Tua presença aqui. Oh Deus, vai quebrando toda barreira, vai, Senhor, quebrando toda corrente, toda algema que não nos deixa adentrar nesse lugar mais profundo. Nós queremos ir mais fundo na Tua presença. Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor nos ajude a Te conhecer um pouco mais, nos ajude a saber quem o Senhor é de fato. Revele para nós o Teu coração, ó Deus, revele para nós o Teu coração. Deixe-nos hoje como igreja ter acesso ao Teu coração. Eu oro, Deus, por pessoas que tenham chegado nessa manhã, que possam estar sem fé, que possam estar sem esperança, que possam estar se sentindo vazios ou até secos. Oh Deus, eu oro, coloca a Tua mão e libera o Teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos fazer desse culto um altar de adoração a Ti e apenas para Ti. Nós não queremos, Jesus, de maneira alguma ser o centro nessa manhã. Nós queremos que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Por isso eu peço, vai abrindo os céus aqui nessa manhã, Senhor, vai liberando os Teus anjos aqui nessa manhã. Deus, vai começando a preparar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, vai preparando, Senhor, os nossos corações para corresponder com aquilo que o Senhor tem para o Teu povo nessa manhã. Não nos deixe confundidos, ó Deus, não nos deixes perdidos, Senhor, na nossa jornada. Nós queremos estar sendo guiados pelo Teu Espírito, e eu te peço agora, Pai, glorifica o Teu Filho Jesus nessa manhã. Pai, glorifica ao Teu Filho Jesus nesse culto, Deus, para que Ele receba toda a glória, toda a honra e toda a exaltação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém juntamente comigo? Glória a Deus. Você pode dizer um pouquinho mais forte, eu acredito. É isso aí. Nós estamos, talvez algumas pessoas estejam cansadas, mas o nosso cansaço é para a glória de Deus. Então nós precisamos ser fervorosos. Quando nós estamos na presença de Deus, o nosso amém é fervoroso, o nosso glória a Deus é fervoroso. Sabe por quê? Porque Ele merece. Nós não somos uma igreja apática, nós não somos uma igreja morna, nós somos uma igreja quente, aquecida no vigor do Espírito Santo. E tem mais, meus irmãos, quando nós sabemos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, já existe uma convicção no nosso coração que não importa a dificuldade que a gente esteja vivendo, não importa a luta, Deus já nos deu vitória como seu povo, amém? Por isso, pode dizer um amém mais forte? Glória a Deus. Deixa eu construir cultura com você hoje de manhã. Eu gostaria que você, nesses próximos 5 minutos, pudesse me ouvir. Nós compreendemos que a igreja do Senhor, ela é guiada e regida pelo Espírito Santo. E para ela ser guiada e regida pelo Espírito Santo, a igreja precisa estar ajustada na palavra e nos valores do reino.
E é por isso que nós queremos relembrar alguns valores da palavra, alguns valores bíblicos que tem a ver conosco como igreja, para que a gente seja cada vez mais assertivo na nossa missão e no nosso propósito de vida. Eu quero citar para você 4 etapas que a gente precisa essa semana trabalhar juntos. A primeira etapa é sobre a nossa visão, e todos vocês já sabem de cor e decorado, mas saberão sempre, terão convicção disso, que a Logos existe para levar cada pessoa a um encontro profundo com o Espírito Santo, a fim de que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. Eu quero que você dê ênfase a essa frase: um encontro profundo com o Espírito Santo. E sabe por que nós investimos tanto, não apenas em falar, mas em preparar oportunidades para você, para que você tenha um encontro profundo com o Espírito Santo? Porque quando você tem um encontro com o Espírito Santo, a sua vida é transformada. E é essa obra do Evangelho, através do Espírito Santo, transformar a nossa vida. O Espírito Santo quer transformar você. O Espírito Santo quer te fazer um homem e uma mulher de Deus. O Espírito Santo quer ensinar coisas para você que você não tem ainda. Por isso, quando você tem um encontro profundo com Ele, você vai se tornando semelhante a Jesus, na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. Essa semana a gente está estabelecendo que a melhor maneira da gente fazer isso, da gente conhecer a Deus mais profundamente, da gente mergulhar no Senhor mais profundamente, é através de um valor chamado comunicação. Eu posso mergulhar no Espírito Santo, trazendo esse valor para a minha vida chamado comunicação. E comunicação para nós é clareza. Quando você pensar sobre comunicação, nós estamos dizendo: seja claro. Mas onde que isso conecta com o Espírito Santo, pastor? Porque o Espírito Santo quer que você seja claro na sua comunicação para com Ele. Tem um monte de pessoas que estão precisando de respostas e de direcionamento, mas elas não conseguem parar e perguntar ou falar com o Espírito Santo, porque a comunicação delas não é clara com o Espírito Santo. Eu vou dizer para você: Deus está dizendo para você que você pode chegar com Ele e falar com Ele, porque Ele vai ouvir você. Agora, a comunicação também ajuda a gente como igreja, ajuda a gente para que a gente esteja alinhado, isso é, alinhado com Deus e alinhado com o nosso próximo. Se por acaso você está carregando algo hoje que desalinhou você na sua comunicação com alguém, algo não está claro, algo não está muito certo, algo está desajustado, não saia desse culto hoje de manhã antes de alinhar a sua comunicação com essa pessoa. Pergunte como ela está, pergunte o que ela precisa e pergunte o que está acontecendo. Alinhe, porque é assim que Deus manifesta a sua presença no nosso meio. Agora, eu quero também falar sobre o meu terceiro ponto, que é uma característica única da nossa igreja, da Logos. A gente tem inúmeras características, mas essa semana eu quero ressaltar uma característica, e a característica é: nós amamos a palavra de Deus, e nós buscamos obedecer a palavra de Deus. Para nós como igreja, a palavra é central. Nós adoramos ao Senhor, nós buscamos a face do Senhor, mas nós não queremos fazer isso desconexo da palavra de Deus. Essa igreja nasceu sobre o fundamento da palavra, e essa igreja se move sobre o fundamento da palavra. E é por isso que muitas vezes a gente libera algumas palavras que parece que são palavras fortes demais, mas a gente libera porque o nosso compromisso em primeiro lugar é com a palavra de Deus. E por fim, eu quero passar para você o meu último ponto, que é o quarto, sobre o padrão que a gente tem para os nossos líderes. E o padrão dessa semana é o padrão do dízimo. Todas as pessoas que lideram dentro da Logos precisam entender que dízimo é uma ação de obediência e gratidão a Deus. E eu quero aproveitar e te explicar isso com mais alguns detalhes. Por exemplo, nós entendemos que o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Então, quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós ofertamos a partir do que é nosso. Mas quando é sobre o dízimo, nós devolvemos o dízimo. Então deixa eu tentar te explicar da melhor maneira. Você recebe do Senhor uma quantia todo mês.
E daquela quantia, o Senhor pede que você devolva a Ele 10%. O que isso significa? Quando você devolve, você está sendo obediente ao Senhor. E o que a palavra diz quando nós correspondemos com relação ao dízimo? Ele diz: você vai fazer prova do Senhor, e você vai ver que a prova que você fez, o Senhor irá te abençoar. Sim, eu quero garantir a você, quando nós andamos em fidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, nós abrimos uma grande porta para sermos abençoados por Deus. Até porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Mas eu sei também que muitas pessoas têm dificuldades relacionadas ao dízimo. Por quê? Porque elas não entenderam ainda o que significa, ou porque elas têm medo de que lhe falte. Escute, o que você tem hoje não é seu, é Deus quem dá. O salário, o emprego, as oportunidades, enfim, os recursos que estão no banco não são seus, são do Senhor. E o fato de ser do Senhor, é importante que você sempre apresente, abençoe, mas diga: Senhor, não quero reter aquilo que é teu. Por isso, você devolve ao Senhor. Deixa eu te contar, para a gente orar juntos, e você e eu termos a oportunidade de abençoar a obra de Deus hoje. Caim e Abel. Em Gênesis, Deus certo dia estava passando, conversando com ambos. Eles tinham contato e acesso com Deus, e Caim trouxe uma oferta que não era uma boa oferta, era uma oferta do que lhe sobrava. Abel trouxe uma oferta pura para o Senhor, e Caim, o seu irmão, trouxe uma oferta que não era boa, uma oferta impura. E a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. E aquilo, esse ponto na verdade me deixa pensando sobre algo. Quando nós temos diante de Deus a oportunidade de entregar algo a Ele, quando nós podemos entregar o nosso melhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, nós não estamos fazendo favor para Deus, nós estamos correspondendo com aquilo que Ele já fez para nós. Ali onde Abel e Caim habitavam, eles tinham frutas, eles tinham animais, eles tinham recursos, e nada disso era deles, foi o Senhor quem deu para eles. Então, quando Abel entregou a oferta ao Senhor, ele entregou uma oferta que era pura, uma oferta de gratidão. Mas Caim ofereceu algo que estava impuro, pela metade, algo estragado, e Deus falou: eu não recebo a sua oferta, porque o seu irmão deu uma oferta boa e pura, mas a sua oferta não foi uma oferta pura. Pastor, como que eu sei que a minha oferta é uma oferta pura ou não? Quando você entrega com gratidão, quando você entrega, enquanto você está devolvendo o seu dízimo, ou trazendo a sua oferta, você está na sua mente dizendo assim: Deus, muito obrigado pela saúde que o Senhor me deu esse ano, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor me deu esse ano, muito obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Esse tipo de oferta é uma oferta pura, porque você não está dando porque você tem que dar, você está dando porque você é grato ao Senhor. E como que é uma oferta impura, uma oferta que Deus não recebe? É aquela oferta que eu entrego porque eu tenho que fazer, para poder mostrar, ou para poder fazer uma média diante de alguém. Escute, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele está dizendo: a sua obediência e a sua gratidão abrirá portas sobre a sua vida. E eu estou hoje aqui para dizer para você, que muitas pessoas estão vivendo um momento complicado na sua vida financeira, um momento talvez de muita derrota e muita luta, porque você não tem sido fiel ao Senhor. E eu quero, mostrando pela palavra para você, que se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai repreender todo tipo de saco furado. Quando você coloca o dinheiro vai embora. Tem gente que recebe o dinheiro, chega no final do mês, coloca a mão: cadê o dinheiro? Já foi embora, não tenho mais, desapareceu. Deus vai fazer o seu recurso multiplicar. Deus vai fazer aquele dinheiro que Ele colocou na sua mão transbordar e superabundar. Sabe por quê? Porque para Ele nunca foi um problema abençoar. Deus é abençoador, mas Ele estabeleceu esse princípio. E qual é o princípio? O princípio da generosidade e o princípio da fidelidade. E eu e você temos essa oportunidade hoje, de sermos fiéis e de sermos generosos. E é por isso que eu quero pedir a você agora, que você possa preparar a sua melhor oferta ao Senhor. Talvez você vai dar pelo Pix, talvez você vai ali na maquininha de cartão, ou talvez você vai dar em espécie.
Aí tem um envelope, provavelmente o envelope está aí, e você pode pegar esse envelope e colocar a sua oferta, e você vai orar junto comigo. Então eu quero pedir a todos que fiquem de pé nesse exato momento, e nós vamos agradecer ao Senhor pela bondade e pela fidelidade dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantos aqui podem comprovar que Deus tem sido bom na sua vida? Quantos podem dizer, Ele tem não só guardado as minhas finanças, mas tem guardado a minha saúde, tem guardado a minha família, Deus tem nos abençoado, e hoje o que a gente vai fazer é apenas corresponder com Ele em generosidade. Então vamos lá, prepara a sua oferta, e nós vamos orar, e depois você vai trazer a sua oferta aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos, que nessa manhã vieram, e estão aqui também nesse momento de adoração, para adorar ao Senhor com os seus recursos. Deus, eu oro agora para que essa oferta que vai ser trazida, ela possa ser recebida e multiplicada, para que a tua igreja possa administrar e alcançar cada vez mais, Senhor, tantas pessoas como a gente já tem alcançado. Mas eu também oro, Senhor, que aqueles que agora vão demonstrar a sua fidelidade ao Senhor, que eles façam não por obrigação, mas que eles façam, Senhor, com entendimento, devolvendo o dízimo. E eu peço, repreende o devorador em nome de Jesus. Senhor, cerca essa família, guarda essa família e esses recursos, e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Você vai sair do seu lugar agora, e você vai deixar a sua oferta aqui na frente, ou você vai usar aqui, o QR Code, e você vai liberar em fidelidade e em generosidade os seus recursos para a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que nunca te falte o pão, que nunca te falte a casa, o lar, e nunca te falte a saúde, que você seja sempre suprido e abastecido pelo Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero tirar os próximos minutos, e temos o Dia das Mães, onde daqui a pouco os filhos devem sair com as suas mães e vão almoçar, e a gente vai ter um tempo de confraternização. Por isso eu quero ser sensível a esse momento com você. Nós acabaremos o nosso culto mais cedo hoje, mas eu não poderia sair daqui sem deixar para você uma palavra, uma mensagem, não apenas para você refletir, mas para você deixar o Espírito Santo trabalhar em você. E a mensagem que eu quero trazer é sobre esse tema: o governo do Espírito Santo. E nós temos falado muito ultimamente sobre o Espírito Santo. Nas nossas microigrejas nós temos falado sobre o Espírito Santo. A verdade é, quem é o Espírito Santo? E por que eu preciso do governo do Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus conosco. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que foi entregue à igreja. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é apenas um Espírito que a gente pensa sobre ele. Ele é uma pessoa que fala, que se relaciona. O Espírito Santo é vivo. O Espírito Santo é verdadeiro, o Espírito Santo é divino, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi entregue àqueles que receberam a Jesus. Isso, o Espírito Santo foi entregue a mim e a você. E por que ele foi entregue? Porque quando Jesus voltou para o céu, para a eternidade, o Pai enviou o Espírito Santo para ficar conosco, para nos guiar até toda a verdade. O Espírito Santo ficou para conduzir você e a mim. O Espírito Santo ficou na terra para conduzir a igreja. Mas por que ele precisa conduzir a igreja? Para que a gente não se desvie, para que a gente não vá nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente ouça o que ele deseja falar e a gente obedeça o que ele nos pede para fazer. O Espírito Santo é tão central na nossa vida, e ele é tão importante, que quando nós não temos o entendimento de quem ele é, nós não desfrutamos dele da maneira que a gente deve desfrutar.
Eu lembro que o próprio Jesus, quando ele se movia, ele não se movia sozinho, ele se movia com o Espírito Santo. E se você parar para pensar comigo, tudo que Jesus fazia dava certo, tudo que Jesus colocava a mão prosperava. Todo projeto e plano de Jesus era um projeto e um plano de sucesso. Por quê? Porque ele fazia sendo guiado pelo Espírito Santo. Os discípulos, ainda enquanto Jesus estava na terra, eles não sabiam o que era o Espírito Santo de fato, eles não sabiam como o Espírito Santo agia, como o Espírito Santo se movia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi, ele fez uma promessa, e ele disse: vocês receberão poder que virá do alto, quando vocês estiverem juntos, reunidos, esperando numa só mente, num só coração, o Espírito Santo vai vir, e ele vai tornar vocês as minhas testemunhas. Os discípulos estavam vivendo com Jesus, e quando Jesus foi, eles se sentiram perdidos, eles não sabiam para onde ir, eles não sabiam o que fazer. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos dá o rumo, é o Espírito Santo quem nos dá o caminho, é o Espírito Santo quem nos orienta. Quando o Espírito Santo veio na igreja de Atos, os discípulos estavam reunidos, e a Bíblia diz que ele veio com poder. Eu quero dar a primeira ênfase para você nessa manhã. Quando o Espírito Santo veio, ele veio com poder. Sabe por quê? Porque nós não servimos a um espírito fraco, nós não temos um espírito em nós que é um Espírito Santo, mas ele é apático. Esse Espírito Santo, ele gera poder. E o que o poder faz? O poder não apenas dinamiza, o poder liberta, o poder nos chacoalha, mas o poder também nos governa. Os discípulos só passaram a ser governados pelo Espírito Santo quando o Espírito veio em Atos dos Apóstolos. Havia uma promessa que o Espírito Santo viria, e eles estavam esperando. Essa promessa está em Joel, dizendo: o Espírito Santo virá sobre toda a carne, e todos vocês poderão experimentar e serem cheios desse Espírito. Mas só em Atos dos Apóstolos, quando a igreja se reúne, é que o Espírito Santo vem. E a palavra diz que quando ele viesse, ele iria vir como um batismo, não o batismo de João. O batismo de João era o batismo nas águas, o batismo para o arrependimento de pecados. Mas o batismo do Espírito Santo era batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo. Isso me faz pensar que Mateus 3,11 diz: e ele vos batizará no Espírito e no fogo. O Espírito e o fogo, ou o batismo de fogo, ele traz para nós santificação, purificação. O governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas começa gerando santificação, e é isso que o fogo faz. O fogo purifica, e ele tira as impurezas que estão em nós, como o ouro. O ouro, ele é impuro até o momento que ele passa pelo processo do fogo, e quando ele está passando pelo processo do fogo, todas as impurezas vêm para cima. Isso é, ele vai ficando puro cada vez mais que ele passa pelo fogo. Isso a palavra está nos dizendo. Quando ele vier, ele vai batizar você no fogo. Significa que quando o Espírito Santo vier, ele vai purificar você, para que você seja como um ouro puro. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Você não é qualquer coisa, você não é um pedaço de pedra, você é ouro. Você é ouro. Há um valor em você, há um valor poderoso, inestimável em você. E é por isso que a obra do Espírito Santo é sempre para nos purificar e nos santificar, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 3 do seu livro, ele passa por um processo de santificação, e ele passa por um processo de purificação. E a Bíblia diz que ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí ele começa a dizer o que estava acontecendo no ambiente: relâmpagos, raios. E aí ele diz: e eu senti dentro de mim esse mover de Deus, me mostrando quem eu era realmente, a ponto dele dizer:
Deus me perdoa, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E naquele momento que o profeta Isaías pede perdão, a Bíblia diz que Deus envia um anjo com uma tenaz, uma brasa, e coloca na boca dele e purifica. Óbvio que isso aqui é um sentido figurativo, mas ele está dizendo para nós: a purificação vem pelo fogo, vem pela brasa. Se não tem fogo, não tem purificação. Se não tem fogo, não tem purificação. Escute, a igreja do Senhor, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, para que ela seja uma noiva, ou uma igreja santificada, uma igreja purificada. E eu gostaria de dar uma ênfase nesse ponto, porque muitas vezes nós estamos andando no dia a dia na nossa vida, e a gente não percebe o quanto a gente vai ficando sujo. É como um carro, e você que dirige em lugares que são estrada de barro, você vai vendo, de manhã você sai com o seu carro limpo, quando chega no final do dia, tem um monte de pó, um monte de sujeira. Assim é a nossa vida. A gente vai passando durante o dia, e aquela sujeira do mundo vai se apegando a nós, aquela sujeira vai tentando alcançar a nossa roupa, a nossa vida, nossos cabelos. No final das contas, quando a gente chega, a gente está sujo, e a gente precisa tomar um banho. E se a gente não tomar um banho, a gente não é limpo. Então a gente não pode dormir sujo, a gente precisa de um banho. O Espírito Santo, quando ele está na igreja, ele não permite que a igreja se acomode com o pecado. Ele não permite que a igreja se acomode com a impureza, com a falta de santificação, ou com a ausência da santificação. Quando o Espírito Santo está na igreja, ele limpa e ele purifica. Limpa de quê, pastor? Purifica de quê? Quando o Espírito Santo está na igreja, ele limpa nossas bocas. Ele limpa a nossa boca do palavreado errado, das palavras torpes. Quantos de nós, como homens e mulheres de Deus, às vezes soltamos uma palavra, um palavrão, e dizemos: desculpa, é que eu estou habituado no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha repartição, no meu escritório, no meu gabinete, as pessoas chegam e falam, e daqui a pouco eu aprendo com aquilo. Escute, você é ouro, e você está sendo purificado por Deus. Guarde a sua boca, que a sua boca seja para profetizar apenas, não seja para mentir, não seja para falar palavras baixas, que a sua boca seja para glorificar a Deus. E esse é um ponto que talvez a gente não perceba, que as nossas vidas vão se acomodando ao sistema do mundo, e a gente vai se acomodando ao sistema que está ao nosso redor, e a gente vai esquecendo que nós temos o Espírito de Deus, e nós não podemos deixar o Espírito de Deus se calar em nossas vidas. Nós temos que deixar Ele fazer a obra que Ele precisa fazer. Ele virá, nos batizará com fogo, e Ele vai trazer purificação. Em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o batismo de fogo, eles receberam línguas de fogo. Que línguas eram essas? Eles receberam outros idiomas, eles receberam linguagens celestiais. Quando você vê a gente falando em línguas aqui, nós não estamos inventando, nós estamos falando línguas que Deus entende. Pode ser que eu não entenda, mas Deus entende. Deixa eu explicar. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Isso mesmo, o Espírito de Deus intercede no nosso espírito, e a Bíblia diz: com gemidos inexprimíveis. Quando um crente é batizado com fogo, e ele fala em línguas, pode ser que ele não entenda o que ele esteja falando, mas o Espírito dele está falando com Deus. Vou repetir, o Espírito dele está falando com Deus. É por isso que a Bíblia fala para a gente não andar na carne, para a gente andar no Espírito. Pessoas que oram em línguas, pessoas que são fervorosas, elas não caem à torta e à direita. Pessoas que são fervorosas, elas não vivem deprimidas. Pessoas que são fervorosas, elas não vivem perdidas, elas não vivem se sentindo mal ou frustradas. Sabe por quê? Porque o espírito delas está cheio com a verdade de Deus. Elas oram e o Espírito ora através delas, e é mais ou menos assim. Às vezes nós estamos orando dizendo: Senhor, eu quero tanto aquele carro ou aquele imóvel, e Deus está dizendo: ainda não, espera. A gente começa a orar em línguas, e a gente está dizendo: eu declaro, eu profetizo que Deus vai me dar, e em línguas eu não sei o que eu estou orando, mas o meu espírito está dizendo para o Senhor: Ele ainda não está pronto, Pai.
Não entrega ainda, segura aí, deixa ele chegar no momento certo. E quando você ora em espírito, você está dizendo: eu não quero a minha vontade, Deus, eu quero a tua vontade. Escute, aprenda, ou deixa o fogo batizar você, para que você possa aprender a depender de Deus no seu processo de oração e de busca. A Bíblia também diz em Levítico capítulo 6, versículo 12, que o fogo arderá continuamente no altar. Isso é, o crente, quando ele de fato é nascido de novo, não tem por que ter frieza espiritual. Sempre o altar está aceso, e a gente acende esse altar com a nossa adoração a Deus. No altar havia sacrifício, e Hebreus vai dizer que esse sacrifício era sacrifício de louvor. Romanos capítulo 12 vai dizer que o sacrifício era um sacrifício vivo. Fala sobre a minha oferta, entregando a minha própria vida ao Senhor. Eu entrego a minha própria vida, que eu seja o próprio sacrifício que agrada a Deus. E todo sacrifício, para poder ser sacrifício, ele era consumido pelo fogo. Olha o que Deus está dizendo para nós: você é um sacrifício vivo de louvor, e para você ser um sacrifício consumido por Deus, o Espírito Santo precisa liberar fogo sobre a sua vida. Eu não sei se essa palavra está alcançando o seu coração, está alcançando o seu espírito, mas Deus está dizendo para você: Ele deseja batizar você com fogo hoje. Ele deseja batizar você com fogo para purificar não só a sua boca, mas os seus ouvidos, purificar os seus olhos, purificar o seu coração. A igreja do Senhor, quando ela está em santidade, ela é uma igreja que triunfa, ela não é uma igreja cabisbaixa. Igreja, o segredo não é uma campanha que alguém vem de fora e faz uma oração especial. O segredo é estarmos com o Espírito Santo todos os dias. O segredo é a gente ter um encontro profundo com o Espírito Santo todos os dias. E aí a gente chega ao governo do Espírito Santo, porque quando você é consumido pelo fogo, a Bíblia diz que você morre para você mesmo, você morre para as suas vontades, você morre para os seus desejos. E eu preciso dizer que talvez tenha muita gente aqui hoje de manhã que esteja muito vivo. Você está vivo demais. Alguém fala, você reage. Alguém indica alguma coisa e você começa, você não aguenta, você já quer logo fazer do teu jeito. Deus está dizendo para você: quando o fogo vem sobre você, ele aniquila toda a impureza, mas também você deixa de viver para você, e você passa a viver para Deus. E essa obra é a obra que o Espírito Santo faz dentro de você, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria de dar alguns exemplos rapidamente, como que esse processo de sermos governados pelo Espírito Santo, ele toma lugar na nossa vida. Vocês viram que eu preguei recentemente sobre, ou contra, o espírito de Jezabel. E muitas pessoas estão sendo dominadas pelas influências que Jezabel traz sobre a vida das pessoas nesse mundo. Uma das influências é o sexo ilícito, a imoralidade. Outra influência é a guerra, o que a gente chama de porfia, a inimizade. E outra influência que o espírito de Jezabel traz sobre as pessoas é o amor ao dinheiro. Imoralidade, guerra e o amor ao dinheiro. E tudo que Jezabel faz, o objetivo final é destruir quem você é destruir a sua essência, destruir a sua identidade. Agora, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não correspondo com Jezabel, eu correspondo com Deus. Um exemplo: se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu atendo muitas pessoas, atendo muitos homens, e vocês sabem que os homens são tentados por aquilo que vê. As mulheres, elas têm um outro tipo de tentação, não é a mesma tentação do homem. O homem é pelo estímulo, a mulher é muito mais pelo coração, pelas emoções. E o diabo sabe como alcançar tanto homem quanto mulher. E quando nós permitimos que esse espírito de Jezabel, ou essa obra das trevas do pecado, nos alcance através das tentações, e a gente cede, e a gente cai, nós estamos fazendo uma aliança com essas entidades, ou com esses espíritos. E eu sei que isso parece ser sério, e de fato é sério, porque Deus está dizendo para nós, que nós somos dele,
que nós somos selados para Ele. Logo, nós temos que corresponder com o Espírito Santo e não com a nossa natureza humana. Então, quando eu disse para você que eu atendo muitas pessoas, eu já atendi pessoas que disseram assim: pastor, é que você não tem noção, a minha vida, eu tive uma vida pregressa, onde eu me envolvia sexualmente constantemente, então é difícil para mim hoje me manter em santidade. Digo para você, enquanto você não deixar o Espírito Santo batizar você com fogo e matar os seus desejos, você não vai conseguir ver a Deus, você não vai conseguir ser um homem, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Temos que entender que não é sobre o que eu quero, é o que Ele quer. E todos nós somos tentados, inclusive eu sou tentado, e todos nós somos tentados todos os dias. Não é sobre a tentação, é sobre o que a gente faz com a tentação que nos acomete. Não é sobre uma mulher passando na rua e se oferecendo para mim, é sobre o que eu faço com a tentação que vem até mim. Não é sobre a minha esposa ser tentada, é sobre o que ela faz com a tentação. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós não somos mundanos, nós não estamos envolvidos com pactos satânicos, nós somos de Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus. Logo, se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós dizemos não, nós rompemos com as alianças das trevas. Enquanto eu não me submeter ao Espírito Santo, Ele não vai conseguir ou não vai poder governar a minha ou a sua vida. Enquanto eu não me render a Ele, Ele não vai governar a minha ou a sua vida. E o que Ele quer governar? Ele quer governar todas as coisas. Ele quer governar a sua alma, o Espírito Santo quer governar o seu espírito, e o Espírito Santo quer governar a sua vida aqui fora. E como que Ele vai governar você? Você vai ouvir e você vai corresponder. Tem pessoas hoje aqui que elas não conseguem resistir à tentação. Eu digo, você está vivo demais e você precisa morrer para si. Tem pessoas aqui que não só têm pensamentos impuros, desejos impuros. Tem pessoas aqui que elas correspondem com esses desejos. E não é à toa que a sua vida é pesada. Não é à toa que a sua vida é travada, é trancada. Sabe por quê? Porque quando espíritos das trevas determinam como você vive, você tem aliança com esses espíritos, e esses espíritos te levam à morte. Mas quando você tem o governo do Espírito Santo sobre você, ele governa o teu ímpeto. Talvez você nunca vai deixar de ser tentado, e eu acredito que não, você vai ser tentado sempre, mas a prioridade do seu coração é: eu quero o governo do Espírito Santo, eu quero intimidade com Deus, eu quero andar com Deus. Por isso a gente pede que o fogo venha sobre nós. Mas como que eu saio do governo da minha carne, da minha natureza pecaminosa, e eu passo a ser governado pelo Espírito? Ora, ainda bem que você me fez essa pergunta, porque eu estava esperando você fazer. Achei que você não ia fazer, mas já que você fez, eu vou te responder. A maneira que você tem para sair debaixo do governo da carne e estar debaixo do governo do Espírito Santo é simplesmente dizendo: Espírito Santo, a partir de agora eu quebro toda a aliança, eu quebro todo o vínculo, eu quebro todo o contrato que eu tive com a minha própria carne e com as trevas, e eu te peço, governe a minha vida. O resultado disso é um casamento melhor e transformado. O resultado disso são pais que amam os filhos e filhos que amam os pais. O resultado disso são cidadãos aqui na sociedade vivendo uma vida íntegra e reta. O resultado disso é que você não vai vir para a igreja porque você precisa ser bombeado com uma mensagem de edificação. Você vem para a igreja porque você quer estar em contato com o Espírito Santo e você quer liberar para o Espírito Santo. Nós vamos orar hoje à noite e pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. E por isso eu quero te dizer, rapidamente, quando o fogo vem, ele ilumina. Aquele que é batizado com fogo, anda na luz. João capítulo 8, versículo 12. Escute, Deus está dizendo para você: se você é batizado com fogo, você vai deixar de fazer as coisas pelas costas, você vai deixar de fazer as coisas escondidas, e o que você faz, você vai fazer publicamente, porque as obras que são feitas na luz são obras boas, mas as obras que são feitas nas trevas são obras ruins, obras de morte. Aquele que é batizado, ele vai andar na luz.
Aquele que é batizado com fogo, ele tem comunhão com Deus. Você não vai precisar de um profeta para estar dizendo para você: olha, busca isso, faz isso, esse é o direcionamento. Aquele que é batizado com fogo, ele tem comunhão com Deus, ele ouve a voz de Deus e ele segue o que Deus está mandando. E aquele que é batizado com fogo também tem comunhão com seus irmãos. E eu finalizo dizendo: primeiro, nós precisamos andar na luz. Que você não tenha nada a esconder na sua vida, conforme Paulo estava ensinando a Timóteo, dizendo: o que depender de ti, tenha paz com todos. O que depender de você, seja um exemplo para os mais velhos. E disse para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Quem anda na luz não tem do que se envergonhar. Se há algo hoje escondido na sua vida e você não consegue romper, eu quero te convidar, antes de sair daqui, fazer uma oração e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais andar em trevas. Quem anda nas trevas, o diabo tem um trunfo, ele fica o tempo todo segurando aquele trunfo, ele não deixa você avançar, e ele coloca culpa, vergonha e medo na sua vida. E hoje Jesus está dizendo: é o governo do Espírito Santo que Deus tem para você. Não é o governo da vergonha, da culpa ou do medo, não é o governo da falta de santidade, é o governo do Espírito Santo. Mas a palavra também diz para a gente não apenas andar na luz, mas para a gente andar em comunhão com Deus. Que você não precisa esperar alguém dizer que você precisa estar em comunhão com Deus. Irmão, se você não tiver comunhão com Deus, você está morto, a sua vida está destruída. Você precisa ter comunhão com Deus, e comunhão com Deus é relacionamento. Precisamos começar a olhar para Deus e conversar com Ele, ouvir dEle, ter relacionamento íntimo com Ele. Ele quer falar e Ele quer se revelar a você. Precisamos ser batizados no fogo para termos comunhão com Deus. Como Enoque teve comunhão com Deus, e a Bíblia diz que ele foi um homem que andou tanto com Deus, que Deus o levou, e o corpo dele não ficou na terra, porque ele tinha comunhão com Deus. Mas a palavra também fala para a gente ter comunhão com os nossos irmãos, e o governo do Espírito Santo, ele nos abrange nessas três áreas: a minha intimidade com Deus, eu sou batizado com fogo para que eu tenha comunhão com Deus, para que eu ande na luz e para que eu tenha comunhão com os meus irmãos. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nós estamos sim nos aproximando de dias que são tenebrosos, dias difíceis, e Deus está preparando a sua igreja, não para um cemitério, mas para um casamento. O casamento é festa. Aqueles que vão ficar tristes são aqueles que ouviram o Senhor e não deram crédito à sua palavra. Mas nós, aqui da Logos, nós iremos celebrar e já estamos celebrando. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Nós já estamos celebrando porque nós estamos debaixo do governo do Espírito Santo. Pastor, vai faltar dinheiro, pastor, vai faltar isso, vai faltar aquilo. O governo do Espírito Santo vai nos conduzir a lugar de abundância, a mananciais profundos e transbordantes. Não é para ter medo, é para se preparar. A igreja tem que estar preparada, e é por isso que nós estamos dizendo: nós vamos ter que sair debaixo do governo desse mundo e para o governo do Espírito Santo. Fique de pé comigo e nós vamos declarar, e depois que a gente declarar isso, nós vamos cear, e essa ceia, ela vai ser esse selo. Vamos lá, coloque a mão no seu coração nesse momento, coloque a mão no seu coração, e eu quero orar por você. Talvez algumas áreas estão pressionando você, e você se encontra com medo, ou com vergonha, ou diante de uma situação que você não sabe sair dessas trevas. Você vai dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro que não quero nenhum vínculo com a minha natureza pecaminosa. Eu não quero nenhuma aliança com as trevas ou com esse mundo. O que eu quero, ó Deus, é o governo do Teu Espírito Santo. Governa-me, governa a minha vida, e tudo que há em mim seja dirigido pelo governo do Espírito Santo. Nesse momento, eu transfiro da terra para o Espírito Santo toda a minha expectativa, todos os meus sonhos e planos, eu transfiro para o Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.